Dia 265, Isaías capítulo 39 ao capítulo 41, versículo 16. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lã não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice.
Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. E o seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará.
e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 23. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Salmos capítulo 66, do versículo 1 ao 20. Aclamem a Deus todas as terras. Cantem louvores à glória do seu nome. Deem glórias ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti, e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. A ti
pagarei os meus votos que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exultei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Provérbios capítulo 23, do versículo 22 ao 28. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Terminamos o dia 265, nós nos vemos amanhã no dia 266. Até mais.